Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 20. Vamos ler o verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ainda vamos à primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ainda em Colossenses, capítulo 1, vamos ler o final do verso 27 e os versos 28 e 29. Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. E um último versículo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Vamos notar essa primeira expressão, porque de Deus somos cooperadores. Vamos orar. Bendito Pai Celestial, mais uma vez somos tão gratos por podermos nos reunir no nome precioso de Teu Filho, assentarmos-nos aos pés dEle e desejosos de vermos algo mais de Suas belezas e Sua glória. Ilumina os olhos do nosso coração para podermos apreciar Teu Filho como Tu o aprecias, apreciar Tua palavra como Tu a aprecias. Dá-nos entendimento, te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, ontem nós demos um primeiro passo, buscando compartilhar quais seriam então 3 coisas essenciais para que nós tenhamos uma vida cristã que avança em direção ao pleno propósito de Deus. Quando nós falamos sobre pleno propósito de Deus, essa é apenas uma outra maneira de nos expressarmos o que Paulo disse em Efésios 3:11, chamando de o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Se há uma sublime intenção no coração de Deus, se há um eterno e supremo propósito no coração de Deus, inevitavelmente, este propósito deveria ser a maior coisa do universo e a coisa mais singular e importante que todos nós teríamos a conhecer em nossas vidas. Porque não estamos falando de algo que Deus deseja em meio a algo mais. Estamos falando daquilo que Deus deseja sobre todas as coisas. Paulo usou a expressão o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Ontem nós buscamos, com a ajuda do Senhor, mencionar, usando a Epístola aos Efésios, alguns versículos que nos ajudam a entender qual é esse pleno propósito de Deus. E nós vimos então que a expressão
do Espírito Santo através de Paulo naquela carta aos Efésios, chamada a carta da igreja, considerada por tantos a epístola mais elevada de Paulo, expressa com total clareza qual seria esse eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. E nós vimos que, por um lado, é encher todas as coisas com Cristo. Nunca Deus estará satisfeito enquanto todas as coisas não forem cheias com Cristo, e cheias em medidas diferentes. A igreja é cheia com uma medida de Cristo tal que nenhuma outra coisa pode ser. Nem mesmo anjos, nem agora, nem numa situação futura, poderão ser cheios com a plenitude de Cristo como a igreja o poderá. Nenhum anjo, por toda a eternidade, vamos chamar de passada ou vindoura, poderá participar, por exemplo, da natureza de Deus. Nunca. Jamais anjo algum participou ou participará da natureza de Deus. O único ser criado por Deus e chamado para participar da natureza de Deus é o homem que Ele criou. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o Senhor encherá o universo de Cristo em medidas diferentes. A igreja terá, já tem e terá em plenitude uma medida única, porque participa da vida e da natureza de Deus. Pedro diz isso com todas as letras. 2 Pedro capítulo 1, verso 3, ele diz que nós fomos chamados para sermos coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o propósito de Deus, por um lado, como já vimos ontem, é encher todas as coisas com Cristo. Por outro lado, o propósito de Deus também é que Cristo seja cheio com todas as coisas. Em que sentido? No sentido não só de que Cristo, de que todas as coisas seriam cheias de Cristo, mas que todas as coisas seriam trazidas para debaixo do encabeçamento de Cristo. Isso nós vimos em Efésios capítulo 1, verso 10, com aquela expressão fazer convergir nele, que significa reunir o que antes estava desconectado, agrupar as coisas que por causa da queda do homem, Gênesis 3, inicialmente podemos até dizer, por causa daquela rebelião de Lúcifer anterior à queda do homem. Na verdade, ali essa desconexão iniciou e se tornou realidade expressa na terra com a entrada do pecado no homem, Gênesis 3. Então essas coisas desagrupadas, desconectadas desse pleno propósito de Deus, a palavra de Deus nos diz que com a morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, ao trono de Deus, todas as coisas serão de novo agrupadas, reunidas e colocadas juntas debaixo de uma única cabeça cósmica ou universal. E é claro que essa cabeça é o Senhor Jesus, cabeça de todo homem, cabeça da igreja, cabeça de todo principado e potestade. São essas expressões usadas com relação a Cristo nas epístolas de Paulo. Cabeça supremo. Então qual é o pleno propósito de Deus? Conduzir todas as coisas a Cristo, para que Cristo possa ser cabeça sobre todas as coisas, e também encher todas estas coisas trazidas para baixo do encabeçamento de Cristo, enchê-las de Cristo mesmo. Encher todas as coisas com Cristo, encher Cristo com todas as coisas, porque o Pai Celestial e também o Espírito Santo, eles, essas duas pessoas divinas gloriosas, são centradas, são aficionadas no Filho. Tudo que o Pai tem é para o seu Filho, tudo que o Pai fez foi por meio de seu Filho e para o seu Filho. Seu Filho é o herdeiro de todas as coisas. Então esse é o pleno propósito de Deus. Então ontem nós vimos, mencionando rapidamente, alguns fatores que estão incluídos no pleno propósito de Deus, mas nenhum deles em si mesmo é o pleno propósito de Deus. Então mencionamos alguns, dissemos que a lista é grande, mas mencionamos alguns poucos, 4 ou 5, para que nós víssemos que, embora eles sejam importantes e todos eles valorados por Deus,
Nenhum deles em si mesmo é o pleno propósito de Deus. Começando por nossa própria vida, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete minha carreira e o serviço, o encargo que recebi do Senhor Jesus. Nem nossa vida, nem nossos interesses, que são importantes para o Senhor. Lembramos-nos ontem, o Senhor se preocupa com cada um de nossos interesses, em particular de nossas necessidades, aquilo que nos toca, nossa vida, nossa saúde, nosso trabalho, família. Dissemos aos irmãos que quantos irmãos na igreja do Senhor têm se perdido por acharem que o propósito de Deus é edificar famílias saudáveis, e a família se torna tudo e se torna o centro do propósito de Deus. E isso leva as famílias inevitavelmente a um grande prejuízo, porque passam de alguma forma a viver para si mesmos. O dedicado marido vive para sua esposa, a esposa para o seu marido e os dois para os seus filhos. Mas quando Cristo não cativa a atenção, Cristo não é o centro desse viver familiar, quando cada um dos membros dessa família não é conduzido a Cristo, a viver para Cristo, amando a Cristo, servindo a Cristo, conhecendo a Cristo, não podemos experimentar a glória de Cristo nesta vida familiar, porque edificar vida de famílias saudáveis não é o pleno propósito de Deus. O pleno propósito de Deus é encher a família de Cristo e levar a família a Cristo, encher todas as coisas com Cristo e encher Cristo com todas as coisas. Isso vale para as nossas famílias. Também vimos a questão da igreja, e que risco é esse? Pregarmos a igreja, falarmos da igreja e nunca temos a verdadeira vida da igreja, porque o centro do eterno propósito de Deus não é a igreja, é Cristo mesmo. Um irmão já disse certa vez, quando pregamos Cristo, a glória de Cristo, nós temos a igreja. Quando nós pregamos a igreja, nós temos confusão. E também falamos sobre unidade. O caminho mais rápido para se ter ainda mais divisões na igreja é pregar unidade, porque nós somos parciais quando pregamos unidade pela unidade. É a unidade dentro de determinados parâmetros, unidade dentro de determinadas doutrinas, unidade em compartimentos estanques, que nunca coincide com o que Deus chama de unidade. Então nós vimos no capítulo 17 de João, que o Senhor Jesus disse, para que todos sejam um. Nosso Senhor Jesus orou pela unidade, tão importante ela é. Mas que unidade é essa? Como ela é promovida? Será que ela pode ser promovida? Como ela é buscada? A verdadeira unidade tem sua essência onde? João 17, 21. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. O Pai no Filho é pleno, o Filho no Pai é pleno. Plenitude é a palavra mais precisa para se identificar, digamos assim, qual é o estilo de vida do Deus triuno, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Plenitude de vida, de satisfação, de realização, de alegria. Essa é a vida, a norma de vida da Trindade. Então o Pai é pleno no Filho, o Filho é pleno no Pai, e para que sejam um, então a igreja, aqueles que foram chamados, não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste do mundo, porque são teus. Por esses que o Senhor Jesus orou com relação à unidade, para que todos sejam um. E um como? Qual é o caminho? Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Não está claro para nós qual é a chave da unidade, irmãos? Então a unidade é um subproduto da nossa ênfase em Cristo. Quando pregamos Cristo, nós temos unidade. Basicamente nós vimos isso ontem. E dissemos que o método de Deus para nós compreendermos aquilo com o que Deus está ocupado, ou seja, o seu pleno propósito, é com isso que Deus está ocupado, e nunca Deus estará ocupado com coisa alguma mais, senão com este propósito, porque Deus não é um Deus de coração dividido, e Deus não é um Deus de muitos propósitos. Deus é um Deus de um único propósito, que o seu Filho tenha preeminência e primazia em todas as coisas. Esse é o seu propósito, e tudo mais convergirá, já tem convergido para esse propósito. Então, amados irmãos, o método de Deus para compreendermos aquilo com o que Deus está ocupado é um só: revelação.
Se os nossos olhos não forem abertos, nós nunca poderemos compreender, espiritualmente falando, aquilo com o que Deus se ocupa. Podemos ter boas doutrinas, esse não é o caso. Podemos ser estudantes da Bíblia, podemos ser estudantes de teologia, seja lá do que for, da história da igreja, da história do pensamento cristão, coisas boas e tem o seu lugar. Mas se o Espírito Santo não intervier, rasgar o véu e abrir os olhos do nosso entendimento, não poderemos compreender por revelação. Irmãos, o ministério do Espírito Santo é ensinar por revelação, não é ensinar por informação, não é ensinar edificando conhecimento intelectual apenas. É claro que isso resulta também em conhecimento intelectual e graças a Deus, nossa mente deve ser uma serva de Cristo. E tudo que nós somos, nossas emoções, nossa vontade, nosso corpo, nossa vida, nossa energia, nossos talentos, seja lá o que for, não é? Mas o método divino de nos ensinar é revelação. 1 Coríntios 2 é um capítulo tão precioso nesse assunto. Nós citamos ontem vários versículos desse capítulo 2 de 1 Coríntios. Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a tudo perscruta, até as profundezas de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Como podemos conhecer? Ministério do Espírito Santo, abrindo nossos olhos, revelação. Hoje então, com a ajuda do Senhor, vamos dar o segundo passo. Vamos lembrar quais seriam inicialmente então essas três coisas para seguirmos hoje com a segunda. Nós dissemos ontem e repetimos hoje que essas três coisas são essenciais, nenhuma delas pode ser deixada de lado, para que nós possamos avançar. Irmão, você não quer avançar em Cristo? Você não tem desejo que sua família avance em Cristo? Que seu casamento avance em Cristo? Que sua vida pessoal avance e avance em Cristo? De tal modo que esse caráter maravilhoso de Cristo seja mais e mais visto na sua vida pessoal. Esse é nosso desejo, esse é nosso encargo, essa é a nossa oração. Então qual é o caminho de Deus? O primeiro, compreendermos aquilo com que Deus está ocupado. E esse foi o assunto de ontem, é com Cristo. É de encher Cristo e de encher todas as coisas com Cristo. Compreendendo aquilo com o que Deus está ocupado, qual é o próximo passo? O que vamos ver hoje. Cooperarmos com a sua ocupação, a ocupação de Deus, cooperarmos com ela. E o terceiro passo, se o Senhor permitir, veremos amanhã. Conhecermos o custo e o conflito. Nosso Senhor tratou isso de uma maneira muito frontal, nós vamos ver amanhã. Conhecer o custo desta visão, ou dessa compreensão daquilo com que Deus está ocupado. E conhecer o custo dessa cooperação, que nós vamos falar hoje, é extremamente importante para nós avançarmos. Senão, diante das lutas mais próximas e iminentes, quando nossos olhos são abertos, nós não teremos condições de perseverar. E Tiago vai nos ensinar na sua epístola, logo no capítulo 1, que quando perseverança não está sendo formada no nosso homem interior, caráter não pode ser formado. Só através da perseverança o caráter de Cristo pode ser formado em nós. Então Tiago vai dizer que a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, adultos, maduros, fala de caráter, perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A perseverança deve ter ação completa. Mas sem conhecer qual é o custo e qual é o conflito desse imenso chamamento que nós tivemos da parte de Deus para conhecermos a Cristo, nós iremos nos prostrar pelo caminho. Então, irmãos, esses três passos são essenciais. Que o Espírito Santo encontre lugar para abrir os nossos olhos, em primeiro lugar, e nos dar revelação, a fim de poderdes compreender. Efésios 3,18. Junto com todos os santos. Qual é a largura, comprimento, altura e profundidade? Compreender. Ele ora também pelos Colossenses da mesma maneira. Colossenses 2:2.
para que tenham forte riqueza de toda convicção do entendimento, para compreenderem, de novo, o mistério de Deus, compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, compreenderem Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Os irmãos estão vendo o que nós fomos chamados para compreender, ou para conhecer, se quisermos? Cristo e suas riquezas insondáveis, e que então nada possa nos deter no meio do caminho. Tão grande era isso no coração desse apóstolo do Senhor, Paulo, que ele diz: eu fui conquistado por esta visão de Cristo, e eu prossigo para conquistar aquilo que me conquistou, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Irmãos, que poder tem a verdadeira visão espiritual. Hoje então vamos falar um pouco sobre cooperação. Se nós perguntássemos, estudando a palavra, estudando a vida dos servos de Deus, a vida da igreja, se nós fizéssemos a seguinte pergunta: o que é mais essencial para nós podermos ser cooperadores de Deus? 1 Coríntios 3,9: porque de Deus nós somos cooperadores. Nós quem? Não tenha dúvida, irmão. Quando Paulo usa esse nós aí, em particular nessa epístola aos Coríntios, ele não está se referindo a todos os cristãos, não. Definitivamente não. E nós já vamos dizer por quê, te mostrar por quê. Quando ele diz nós, ele está se referindo a ele e os seus cooperadores, seus conservos. Não está se referindo à igreja de Corinto, não. Quando ele diz no último versículo do capítulo 2, se você tem aberto aí, 1 Coríntios 2, ele vai dizer, no penúltimo ele diz: o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Não é assim? E no último verso ele diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Não é isso que você encontra aí? Último verso, 1 Coríntios 2. Nós quem? Aí você poderia dizer: ora, nós, todos os cristãos, todos que são convertidos têm a mente de Cristo. Não, nunca a Bíblia disse isso em lugar nenhum. Se você pensa assim, está equivocado. Porque na sequência do texto, já que o texto original não tem divisão, nem capítulo e nem versículo, então Paulo continua o texto no capítulo 3 de 1 Coríntios. E olha o que está escrito: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque não podeis suportar, porque ainda sois crianças. E não é assim que, havendo entre vós ciúmes e contendas, sois crianças e andais segundo o homem? Não é isso que ele diz aí, nesses 3 primeiros versículos? Veja o contraste, irmão. Nós temos a mente de Cristo, mas vós sois carnais e andais segundo o homem. Muito clara a distinção. Se a Assembleia de Corinto tivesse a mente de Cristo, Paulo teria escrito para eles a carta aos Efésios e não a carta aos Coríntios. Exatamente porque eles não tinham a mente de Cristo que eles receberam a carta aos Coríntios. Eram carnais, divididos, contenciosos, soberbos, partidaristas, não tinham a mente de Cristo. Então, irmão, não cultive o hábito de importar para você os versículos que se referem apenas a Paulo e os seus cooperadores, porque há necessidade de que andemos um caminho para alcançarmos o que eles alcançaram. Compreendeu? Quando ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, você pode importar isso para você? Você aprendeu também? Você sabe ser humilhado ou honrado adequadamente? Você sabe passar fome e também ter abundância? Você sabe que seus recursos em Cristo são inesgotáveis? Sabe? Aprendeu? Paulo aprendeu. Você sabe que o seu descanso em Cristo é imperturbável? Paulo diz: eu aprendi. Você vê? Quando ele diz: eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí você importa também para você. Mas isso é verdade para você? Todos nós fomos crucificados com Cristo, sim, isso é verdade. Já morreu com Cristo nosso velho homem, Romanos 6. Mas será que é verdade que não vivo eu, mas Cristo vive em mim? E essa vida que agora eu tenho na carne, eu vivo da fé do Filho de Deus? É verdade para nós? Então, irmãos, concluindo onde estávamos, se nós fôssemos juntar tudo isso e fazer a pergunta:
ou quais são as marcas, quais são as qualificações, para colocarmos em 3 palavras, daqueles que são cooperadores de Deus. O que é essencial para esses cooperadores? Cooperar é nosso assunto de hoje. Cooperarmos com aquilo que Deus está ocupado. O que é essencial para cooperar? Irmão, penso que nós poderíamos resumir em 3 palavras. E se também fosse falar sobre ela, nós precisaríamos de 3 dias, pelo menos, um para cada palavra. A primeira é visão espiritual. Se não há visão espiritual, nós não podemos ser cooperadores de Deus. Porque onde não há visão, o povo se corrompe. Se nossos olhos não têm sido abertos para vermos Cristo e a igreja, o eterno propósito de Deus em Cristo, e não temos sido centrados nessa visão espiritual genuína, então como nós podemos cooperar com Deus? Ah, irmãos, de boas intenções a obra do Senhor está cheia. Mas o que será que as boas intenções têm edificado? De modo geral, reinos particulares. Aquilo que poderia ser chamado de minha igreja. Aquilo que às vezes falamos com boca tão cheia, meu ministério. Sem visão espiritual, nós nunca podemos ser cooperadores de Deus. Segunda coisa importante, caráter de Cristo. Não basta visão espiritual. Se essa visão espiritual não nos tem levado aos pés do Senhor, de tal modo que o caráter de Cristo esteja sendo formado em nós, nunca poderemos ser cooperadores de Deus. Um dos grandes perigos na história da igreja foi quando alguém de alguma maneira atuou com carisma entre o povo de Deus, mas sem caráter. É como se colocar uma espada de samurai nas mãos de um menino de 5 anos de idade. Carisma sem caráter. Nunca poderemos ser cooperadores de Deus se esse caráter de Cristo não estiver sendo formado em nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio. Você vê a importância do caráter de Cristo formado em nós. Terceiro, qualificação, encargo. Irmão, nós só seríamos, como diz Paulo numa das suas epístolas, vamos usar essa palavra erudita, que foi traduzida aqui no nosso português, do original de Paulo, palradores frívolos. Difícil essa palavra, né? Em outras palavras significa tagarela, no nosso português coloquial. Tagarelas. Falam e não falam nada. Repetem para os outros a última mensagem que ouviram, o último livro que leram. Porque não há carga de Deus. Deixa eu citar 2 exemplos bem rápidos. E veja essa ordem que mencionamos então. Visão espiritual. Onde não há visão, o povo se corrompe. Caráter de Cristo. E encargo espiritual. Ontem citamos um dos versos, de tantos versos, nas epístolas de Paulo, onde ele expressa o que significa essa carga. Talvez um dos mais lindos seja Colossenses 1:24, quando ele diz assim: agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Há 2 tipos de sofrimentos de Cristo que precisamos diferenciar. Preste atenção aqui. O primeiro, sofrimentos de Cristo para a expiação. Esses estão completos. Está tudo consumado. Louvado seja o Senhor, nada pode e nem precisa ser agregado a essa obra, porque Cristo já foi avalizado por Deus como varão aprovado por Deus quando Deus ressuscitou a Cristo de entre os mortos. E essa obra foi consumada. Essas são as primeiras aflições de Cristo, que são aflições para redenção, para expiação, estão completas. Agora, irmãos, precisamos compreender essas outras aqui, porque são a respeito dessas que Paulo fala em Colossenses 1:24, e precisamos orar sobre elas. Paulo diz assim: eu agora me regozijo nos meus sofrimentos. Meus sofrimentos, não são sofrimentos de Cristo, são sofrimentos de Paulo. Meus sofrimentos por vós, igreja dos Colossenses.
E que sofrimentos eram esses que Paulo sofria? Como ele os identifica? Preste atenção. Preencho na minha carne o que resta das aflições de Cristo, a favor da igreja, que é o seu corpo. Não é um versículo à primeira vista bastante, digamos, obscuro? Porque poderíamos pensar, mas como isso? Cristo já sofreu pela igreja, seus sofrimentos já foram completos. Cristo já morreu, já ressuscitou, nada pode ser acrescentado ao seu sacrifício. O que Paulo quer dizer? Sofrimentos de Cristo para a expiação estão completados. Mas, irmão, abra bem aí seus ouvidos diante do Senhor. Os sofrimentos de Cristo para a edificação da igreja ainda continuam em curso. Sabe por quê? Porque Ele determinou, aquele que disse, eu edificarei a minha igreja. Esse eu muito próprio dele, Ele o faria. Só que Ele não quis fazer sozinho. 1 Coríntios 3,9. Porque de Deus nós somos o quê? Cooperadores. E lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Que lindo e importante versículo, não é? O Senhor Jesus poderia fazer tudo sozinho. E se Ele criasse o método, se Ele usasse o método de fazer esse trabalho de edificar a igreja enviando anjos do céu, à primeira vista nós poderíamos dizer que o trabalho seria muito mais bem feito. Se Ele não precisasse de homens caídos, redimir pecadores, santificá-los com o Espírito Santo, ter que formar caráter neles, como se educa um filho, para que então esses filhos se tornem cooperadores. É um grande trabalho da graça de Deus, mas Ele quis fazer assim, por essa maneira. Anjos não edificam a igreja, são homens e mulheres que amam o Senhor, que têm visão espiritual, que têm caráter e que têm carga de Deus, que cooperam com Deus para edificar a sua igreja. Não é um privilégio maravilhoso para nós? Irmão, há algum chamado mais sublime que esse para você? Hein? Ou você acha que o chamado para ser advogado, médico, seja lá o que for, engenheiro, empresário, é maior do que esse? Todas as coisas em nossas vidas estão subordinadas a esse supremo chamado. É o que de mais sublime nós tivemos e recebemos da parte do Senhor. É pertencermos a Ele, isso é primeiro lugar, pertencermos a Ele, filhos, e esses filhos serem chamados para servir de acordo com o coração do seu Pai. Filhos, servos. Aliás, se há duas linhas, e há duas linhas de ouro, podemos dizer, de Gênesis e Apocalipse, que percorrem as Escrituras, sem interrupção, sabe quais são? Filiação e sacerdócio. E me lembro que uma das vezes que estivemos juntos aqui em Goiânia, nós compartilhamos sobre essas duas linhas, a partir daquela declaração de Jesus para Maria Madalena, em João 20:17, quando ele diz, mulher, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Antes esse Pai era só dele, ninguém mais tinha esse Pai, só o Senhor Jesus, o Filho eterno. Mas então agora, porque Ele já completou sua obra na cruz, Ele diz aquela frase assombrosa para Maria Madalena. Ele diz, vai ter porém com os meus irmãos. Que frase é essa, irmão? Ele não tinha nenhum irmão, Ele é o filho unigênito do seu Pai. Mas agora Ele pode dizer, vai ter com meus irmãos. Que maravilha, que evangelho Maria Madalena recebeu do Senhor Jesus. E diz o que para os meus irmãos? Subo para o meu Pai e o vosso Pai. Para o meu Deus e o vosso Deus. Aí temos duas linhas. A primeira linha, meu Pai e vosso Pai, filiação. A segunda linha, meu Deus e vosso Deus, sacerdócio. Em outras palavras, nós somos chamados para sermos filhos e sacerdotes, ou servos. Você quer ver isso em Hebreus? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é maravilhoso? Nós somos chamados para sermos filhos, servos. Então o Espírito Santo veio realizar essa obra sublime em nós. Tornar os filhos, amadurecer os filhos, de filhinhos para filhos maduros, para que os filhos maduros sejam servos.
porque agora eles compactuam com aquilo que há no coração do seu amado Pai. E à medida que compartilham isso, então eles poderão dizer como Paulo: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e a carga que eu recebi do Senhor Jesus. Ah, que privilégio maravilhoso, irmão. Certa vez o irmão Watmani, durante os 20 anos que ele passou na prisão, ele estava adorando o Senhor cantando um hino na sua cela. Ele tinha quase 1,80 m de altura. A essa altura estava com menos de 50 quilos de peso, já nos seus últimos dias. E ele estava adorando o Senhor numa cela. E o carcereiro não aguentava mais ouvir aqueles hinos. Então, num dado momento, ele chegou até a cela do irmão Ni e disse assim: Senhor Ni, eu queria receber esse Senhor que você adora, mas eu tenho medo de perder tudo. Então o irmão Ni disse assim a ele: mas enquanto você não tiver Cristo, você não tem nada. Perder tudo, não tem nada. Bendito seja o Senhor. Nós fomos chamados para pertencermos a esse Pai Celestial e para sermos amadurecidos como servos, para podermos usar essa pequena vida que temos, de 70, se houver vigor 80, o que passar disso é uma canseira e enfado, para que nós possamos responder ao privilégio imenso, eterno que tivemos no nosso chamado, de cooperarmos com aquilo que Deus está envolvido. Isso não é maravilhoso, irmão? Isso não dá sentido e significado às nossas vidas? Pertencer e cooperar, filhos e servos. Que maravilha! Cristo mesmo, Cristo Jesus, homem, teve duas relações com Deus. Cristo foi o Filho amado diante do Pai, filiação, e Ele foi o homem perfeito diante de Deus, serviço. Por isso Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz, ele menciona, ele chama Deus de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí estão de novo as duas linhas da filiação e do sacerdócio. Deus é o Deus do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é o seu servo. E Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é o seu Filho. Por isso Paulo usa essas palavras. Ele não está jogando palavras ao vento, ele está mencionando as duas linhas da filiação e do sacerdócio: o Deus de Jesus Cristo e o Pai de Jesus Cristo. Então, irmãos, esse era Paulo. Preencho na minha carne o que resta. Se você estudar essa palavra resta, você vai ver que ela fala de um déficit. Não acho que é erro de tradução, não, porque é exatamente isso que a língua original diz. É o que falta, é uma deficiência, um déficit. Eu preencho o déficit das aflições de Cristo. E se você não entender o que nós estamos dizendo, você vai dizer: mas não há nenhum déficit nas aflições de Cristo. As aflições dele foram perfeitas, foram completas. Sim, foram mesmo, para redimir a igreja, mas para edificar a igreja. Ele que redimiu a igreja decidiu que ele não vai fazer só. De Deus nós somos cooperadores. Que coisa mais maravilhosa é essa, irmão? Então Paulo vai dizer: eu preencho na minha carne o que resta das aflições de Cristo a favor da igreja. Você vê? Não é para redimir a igreja, é para edificar a igreja. E sabe como ele termina? Se você abrir o Colossenses 1 aí, olhe lá para o último versículo. Por esta causa nós lemos na introdução hoje, por essa causa eu me afadigo. Fadigo, nós não gostamos muito dessa palavra, né? Nós gostamos de falar sobre a graça barata, uma graça que não tem preço, uma graça que não leva a compromisso, uma graça que em nome de Cristo podemos fazer qualquer coisa, porque Deus é o Papai Noel celestial, sempre pronto para nos perdoar, compassivo. Ele é compassivo, pronto para nos perdoar, mas Ele é um Deus de caráter. Ele é um Deus que nos disciplina. Segundo a linguagem de Hebreus, até mesmo açoita aos filhos que ama. E para quê? Para que sejais participantes da sua santidade. Caráter. Hebreus 12, 10. Então, quando Paulo termina esse capítulo 1, ele fala: por esta causa. Qual é a causa aí? Por essa razão. Está no final do verso 27 de Colossenses 1. Cristo
em vós. Cristo formado em vós. É a esperança da glória. E por esta causa eu me afadigo. E outra palavra que nós não gostamos muito: esforço. Né? Porque talvez o nosso prato entre graça e responsabilidade esteja desequilibrado. Nós estamos pendentes para o lado da graça, né? Mas esses pratos têm que estar muito bem equilibrados. Não é metade graça e metade responsabilidade, não, amados irmãos. Tudo o que Deus faz é pela graça. Pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Coríntios 15:10, que também lemos, né? Tudo é pela graça. A graça é a ação de Deus em nossa direção. Nossa responsabilidade é a nossa reação a Deus, em direção a Deus, diante daquilo que Ele nos tem dado e falado. Então Paulo vai dizer: a graça que me foi dada não se tornou vazia. 1 Coríntios 15:10. Antes eu trabalhei mais do que todos eles, do que todos os apóstolos. Mas aí, para que não achemos que Paulo está se gloriando, né? E se colocando acima dos outros apóstolos. Aí ele vai dizer: porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Como é que explicaríamos Coríntios 15:10, graça de Deus comigo? Talvez a melhor forma seja Colossenses 1:29. Porque aí ele vai dizer assim: eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Que maravilha, um equilíbrio perfeito. Ele não está dizendo que a metade é graça e a metade é responsabilidade. Tudo é pela graça, mas a graça nos é dada para dar suporte à nossa responsabilidade. E nós vamos continuar exercendo a nossa responsabilidade. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nós vamos ouvir sua voz, Ele vai falar conosco, Ele tem falado conosco. Mas nós temos exercido nossa responsabilidade. Nós não temos endurecido nossos corações. Então, irmão, que assunto importante esse da cooperação para ser entendido. Esse assunto mesmo de graça, de responsabilidade, demandaria tempo e tantos versículos citados para nós entendermos, entre aspas, porque é um mistério que não pode ser entendido, não. Como coopera a graça de Deus com a nossa responsabilidade. Mas saiba que uma não anula a outra, e nunca anulará. Sempre devemos exercer a nossa responsabilidade diante de Deus, do que Deus nos tem falado. Se não exercermos, ficaremos à margem do caminho. O livro de Hebreus tinha que ser jogado fora das nossas Bíblias, se não houvesse em nós uma necessidade de resposta, de responsabilidade. Então, vamos seguir. O que vamos buscar fazer hoje, no tempo que ainda temos, é falarmos um pouco sobre cooperação individual e sobre cooperação corporativa. E vamos precisar ser bastante objetivos aqui. Contamos com a ajuda do Senhor. Em primeiro lugar, vamos ver um pouco dessa cooperação individual na vida de Paulo. Claro que o Senhor teve muitos cooperadores preciosos. Pedro está aí, João está aí, em particular esses três, né, que o Senhor usou de maneira única nas Escrituras do Novo Testamento, para nos ajudar nesse assunto do que é discipulado a Cristo e do que é sermos cooperadores de Deus. Todos os três nos ajudam muito, tanto Paulo quanto João, quanto Pedro. Mas nós vamos deter em Paulo. E vamos citar alguns textos, até onde pudermos, de forma bem objetiva e didática, se assim o Senhor nos ajudar para isso, para que entendamos um pouco do que significa cooperar com Deus. Mas o mais básico, nós então já mencionamos, e guarde para você. Para cooperarmos com Deus, carecemos de visão espiritual, carecemos de um caráter de Cristo sendo formado em nós, se quiser outra palavra, maturidade espiritual, e carecemos de carga espiritual. Mas então vamos pensar um pouco sobre Paulo. Segundo aos Coríntios, é chamada a carta de ministério. Certamente não existe entre as 13 epístolas que são atribuídas a Paulo nenhuma carta que trate de cooperação melhor do que segundo aos Coríntios. É uma carta sublime de serviço. Agora, irmãos, por isso mesmo, ela menciona de uma maneira tão importante qual é o caminho da cooperação com Deus. Se queremos ser cooperadores de Deus, qual é o caminho? Então escute como segundo aos Coríntios começa. Se você abrir aí, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, logo na sua introdução, no capítulo 1 mesmo, observe, segundo aos Coríntios capítulo 1, versos 8 e 9, vamos ler.
Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Deixe-me mencionar primeiro 3 partes aqui dessa epístola de 2 Coríntios para nos ajudarmos na visão dela, nessa carta de ministério. Olha como ela começa. Começa com uma sentença de morte. Acabamos de ler aí e já vamos buscar explicar o que isso significa. Sentença de morte, logo no primeiro capítulo da carta. Se você for ao penúltimo capítulo da carta, ao capítulo 12, sabe que expressão nós temos lá? Um espinho na carne. Olha, são 2 expressões muito fortes. Sentença de morte, espinho na carne. Começa com a sentença de morte, termina com o espinho na carne. E sabe o que temos no meio da epístola, no capítulo 4? Paulo dizendo assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que é isso na linguagem de Paulo? Vamos pôr em uma frase: o caminho da cruz. O caminho da cruz. Se não temos dado lugar para que a cruz opere em nossas vidas, desvestindo-nos de tudo aquilo que é nosso natural e revestindo-nos daquilo que o próprio Cristo é, nunca poderemos ser cooperadores de Deus. O caminho para sermos cooperadores de Deus é o caminho da cruz. Não vamos falar aqui o que significa esse caminho da cruz. Nós íamos derivar aqui e íamos longe tendo que falar sobre isso. A operação da palavra e a operação das circunstâncias, quebrantando-nos para que então Cristo seja formado em nós. Esse é o caminho da cruz, em linhas gerais. Então Paulo vai dizer assim: nós passamos por uma tribulação que foi além das nossas forças, acima das nossas forças. Contudo, verso 9, vamos parafrasear Paulo aqui. Ele está dizendo assim: Deus tomou uma decisão. Ele está decidido a tratar comigo. Isso é que ele chama de sentença de morte. Deus está decidido a tratar comigo. Aí perguntamos, por quê? E ele vai dizer, no versículo 9: para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, nós temos uma grande e preciosa lição aqui. A maior dificuldade para sermos cooperadores mais plenos e mais maduros de Deus tem um nome tão pequeno, isso de 2 letras apenas: eu. Esse é o maior inimigo na cooperação com Deus. Então o que Paulo diz? Deus está decidido a tratar comigo. Então ele colocou sobre minha vida e meu serviço, meu chamado, uma sentença de morte, porque ele decidiu tratar comigo, para que eu não confie em mim mesmo. Você lembra que em Filipenses ele fala assim: se alguém acha que pode confiar na carne, eu muito mais. Lembra-se do que ele diz? Filipenses 3: eu sou um hebreu de hebreus, quanto à lei um fariseu, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E aí ele mostra todo o seu currículo no judaísmo, né? Então quando o Senhor tomou esse vaso, o Senhor colocou sobre ele uma sentença de morte, para que ele não confiasse em si mesmo. Irmãos, apliquemos isso para a nossa cooperação individual com o Senhor. Nós temos a mesma tendência em cada um dos nossos corações. Você quer ver um exemplo? Nós confiamos em nossa experiência espiritual para cooperarmos na obra de Deus. Nós confiamos em nosso conteúdo espiritual para cooperarmos na obra de Deus. Nós confiamos em nosso conhecimento bíblico para cooperarmos com Deus. Na nossa capacidade, quem sabe, de ajudar ou até de aconselhar pessoas, também confiamos nela. Se cada uma dessas coisas não for revivificada pela ação e pela intervenção do Espírito de Deus naquela hora, naquele momento e naquele serviço, são inúteis. Nossa experiência é inútil, nosso conhecimento é inútil, nossa capacidade é inútil, a não ser que o Espírito Santo intervenha.
Deus colocou uma sentença de morte na vida de Paulo para que ele aprendesse isso. Agora, irmãos, ele aprendeu isso de uma tal maneira que quando lemos, nós clamamos ao Senhor para que a nossa experiência daquilo que estamos lendo seja real para nós, porque até as palavras tantas vezes são estranhas. Quando ele fala, por exemplo, assim: eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Você tem alguma experiência disso, irmão? Para que sobre mim repouse o poder de Deus. Espinho na carne, segundo os Coríntios 12, se você conhece esse capítulo, Paulo diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu, ouviu coisas inefáveis, passarei as visões e revelações do Senhor. Sabe quando isso aconteceu? Se a maioria dos estudiosos está certa, e não temos por que duvidar deles, né? A grande maioria concorda, que a epístola de Paulo, segundo aos Coríntios, foi escrita no ano 56, 57 da era cristã. E nessa epístola ele está dizendo: há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Onde Paulo estava há 14 anos antes do ano 56, 57? Provavelmente ele estava em Tarso, anônimo. Depois de passar 3 anos na Arábia, depois que o Senhor o encontrou na estrada de Damasco, ele passou 3 anos na Arábia. Gálatas registra isso, quando ele escreve aos Gálatas. E provavelmente os outros 8 anos em Tarso, anônimo. Até que Barnabé foi à procura dele para auxiliar na obra do Senhor em Antioquia, escrito em Atos 11. Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, estava em anonimato. Não era um apóstolo em serviço. Ele estava na estante de Deus, sendo amadurecido, fazendo a releitura do Velho Testamento à luz da glória do Cristo que agora ele conhecia. Ele estava lendo Isaías como nunca leu, Jeremias como nunca leu, Gênesis como nunca leu, para quando ele escrevesse as suas epístolas, agora ele vai mostrar que Cristo está em todas as páginas do Velho Testamento. Então lá estava Paulo, naquela prateleira, naquela estante de Deus, no anonimato. Ali ele foi arrebatado até o terceiro céu. Provavelmente ele estava em Tarso. Aí ele diz: no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Enquanto Paulo estava nessa condição, pense comigo, irmão, a sua carne estava calada. Ele está arrebatado até o terceiro céu. Ele está tendo visões e revelações do Senhor. Agora veja o que Deus faz. Pense sobre isso. Paulo não vai permanecer nesse estado. Ele tem que voltar. Ele tem que voltar para o serviço de Deus. Ele tem que voltar com a carga de Deus, desse, vamos chamar de êxtase espiritual, as visões e revelações do Senhor. Fui arrebatado até paraíso, em algumas versões, terceiro céu, em outras versões. Fala de uma relação muito imediata com Deus. Ele nem sabia se estava no corpo ou estava fora do corpo. Imagine, né? Então Deus tomou um caminho preventivo. Enquanto esse Paulo estava assim, nessa presença gloriosa do Senhor, nessas visões e revelações, nada da carne. Ali não haveria, não teria lugar para a ação da carne. Mas ele iria deixar essa condição. E quando ele deixasse essa condição, ele estaria de novo numa vida segundo a carne, ou na carne. Não que vivesse de modo carnal, mas estaria numa vida na carne. O que Deus faz? Um preventivo espiritual. O preventivo de Deus é um espinho na carne. Compreendeu, irmão? Por quê? Ele vai dizer por quê. Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. É ele quem fala isso. Foi-me dado um espinho. A palavra no original não é espinho, não é aquele que você põe no dedo e já te incomoda tanto, né? Até você tirá-lo rápido. A palavra no original é estaca. Seria como você tomar aí uma estaca de 1,5 metro e colocar assim do seu lado, e não um espinho no dedo. Foi-me posta uma estaca na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me glorie, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Impressionante. Um preventivo de Deus, por causa das visões e revelações. Ou seja, o caminho da cruz, queridos irmãos, é a única maneira de cooperarmos com Deus. Se você não pode dizer que o Senhor tem despido você, que a palavra de Deus tem entrado e penetrado no seu coração, exposto suas vísceras,
Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, conhece meus pensamentos. Esse é o trabalho da cruz. Se isso não tem acontecido em nós, como nós podemos cooperar com Deus? Nós só iremos usar nossos recursos, nossa capacidade, para que não confiemos em nós mesmos. Quando nós estamos compartilhando a palavra uns com os outros, como somos tentados em confiar no nosso depósito. Eu conheço teologia, eu tenho experiência, eu tenho ouvido servos do Senhor há 30 anos, eu tenho uma biblioteca com 500, 1000 livros, eu sou um estudante das Escrituras. Para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Nossos serviços, a nossa cooperação com Deus será estéril, a não ser que conheçamos o caminho da cruz. Espinho na carne, sentença de morte, primeiro, capítulo 1. Espinho na carne e levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Se a Assembleia nessa cidade tem orado para que o Senhor edifique a sua igreja, e certamente o tem, Deus responde a essa oração com uma pergunta: quem são aqueles que irão morrer primeiro? Quem são aqueles que vão entrar primeiro com a arca nos ombros no leito do Rio Jordão? Para que toda a congregação do Senhor passe, os primeiros a entrar e os últimos a saírem. Eles foram tanto uma vanguarda como foram uma retaguarda de todo o povo de Deus. Que segredo esse, irmão? Quando o Senhor escreve através do profeta Isaías 52:12, o Senhor diz assim para o seu povo: vós não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, mas o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Aqueles que aprendem o caminho da cooperação com o Senhor, eles são essas duas coisas: no Senhor, por causa da obra da cruz nas suas vidas, porque eles estão aprendendo a não confiar em si mesmo. Eles têm a arca nos ombros, a preeminência de Cristo, eles estão encobertos pela glória de Cristo. Eles são, no que concerne a sua vida humana, uma vida simples e despretensiosa. Não são anjos, não tem aparência de anjos, não tem auréola sobre a cabeça. Essas vidas, em cooperação com o Senhor, tanto são vanguarda quanto são retaguarda de tudo que o Senhor quer fazer. Aquilo que o Senhor irá semear na igreja, Ele irá semear através dessas vidas. E aquilo que será semeado através dessas vidas, será guardado através dessas vidas, para que o inimigo não roube. Nós fomos chamados pelo Senhor para nele sermos vanguarda e retaguarda de outros que precisam passar, que precisam avançar, que precisam crescer. Então, quando oramos: Senhor, edifica a tua igreja, Senhor, edifica essa assembleia, o Senhor nos pergunta: quem são os primeiros que vão se oferecer para receberem sobre si a sentença de morte, para que não confiem em si mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos? Quantos são aqueles que receberão com gratidão ao Senhor um espinho na carne, mensageiro de Satanás para os esbofetear, para que não se gloriem, não se ensoberbeçam? Quem são aqueles que levarão dia a dia o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no seu corpo mortal? Irmãos, esse é o único caminho. Se a igreja fosse edificada por carisma, irmãos, ela já estaria edificada, madura, há muitos séculos. Ela não pode ser edificada por carisma, ela só pode ser edificada por caráter, pela obra da cruz na vida de homens e mulheres. Então essa é a primeira grande lição que nós temos aí através da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos avançar um pouco mais. Abramos agora na primeira epístola aos Coríntios. Aqui há um outro texto impressionante sobre cooperação. 1 aos Coríntios capítulo 4. Veja o verso 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, ou considerados loucos, né? E vós sois sábios em Cristo. Paulo está usando aqui uma linguagem irônica com os coríntios. Os coríntios eram carnais, crianças em Cristo. E Paulo está dizendo: nós somos reputados loucos e vocês são reputados sábios. Ele está os repreendendo em função da tolice
e da arrogância espiritual deles. Verso 10: nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até à presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. E agora escute aqui: quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; e quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Que texto, irmão! Será que lendo textos como esses, nós temos uma visão, amanhã vamos estender um pouco mais esse assunto, desse custo envolvido na nossa cooperação com o Senhor? Será que estamos prontos para encarar esse custo? A palavra lixo e a palavra escória, se você estudar essas duas palavras, são únicas menções em todo o Novo Testamento. Não há nenhum lugar que elas apareçam de novo. Lixo e escória. Sabe o que elas significam? Lixo é uma palavra para se referir às pessoas mais abjetas ou desprezíveis do mundo. No Estado romano, eles guardavam alguns criminosos para serem oferecidos aos deuses quando houvesse alguma calamidade pública, alguma catástrofe, por exemplo. Eles tomavam esses criminosos e ofereciam como sacrifício humano aos deuses. Eram guardados para isso e eram sustentados às custas do Estado. Davam alimento para eles como se fossem porcos. E quando surgisse uma calamidade, eles vão ser uma oferta humana para expiação aos deuses diante daquela calamidade. Essa foi a palavra que Paulo usou aqui, para lixo. Nós somos aqueles considerados criminosos, as pessoas mais desprezíveis e abjetas da sociedade. A palavra para escória é ainda mais impressionante. Fala de uma nódoa que tem que ser tirada com esfregão. Paulo diz: nós somos para o mundo uma nódoa. O desejo do mundo é nos vomitar, nos jogar para fora. Não temos lugar nele. O mundo quer tomar o seu esfregão e tirar essa nódoa da sua camisa. E essa nódoa se chama os apóstolos. Impressionante, irmão. Essa palavra usada aí para escória, no caso, essa mesma palavra, os atenienses, fazendo mais ou menos o que já citamos, se fazia no Estado romano, eles usavam um criminoso, oferecendo, jogando no mar, como sacrifício ao deus do mar na cabeça deles, o Poseidon, deus do mar. Os atenienses jogavam um criminoso por ano no mar, para apaziguar o deus dos mares, o Poseidon. Paulo usou essa palavra escória, reforçando a palavra lixo. Nós somos essas pessoas desprezíveis, nódoas. Agora, sabe o que Hebreus diz sobre essas pessoas? Quando fala daqueles que viveram da fé, que amaram o Senhor. Enoque andou com Deus, Noé andava com Deus. Sabe o que Hebreus 11 diz sobre eles? Homens dos quais o mundo não era digno. Não é maravilhoso, irmãos? Andavam errantes pelos desertos, pelos antros da terra. É a palavra que Hebreus usa. Que palavra mais maravilhosa. Irmãos, mas será que nós estamos preparados? Escute essas três expressões nesse texto. Volte seus olhos aí de novo para esse versículo 12. Quando somos injuriados. Injuriados, o que seria essa injúria? Renúncia de dignidade. Você é injuriado de boca calada. Nosso Senhor Jesus, 1 Pedro capítulo 2, quando injuriado, Ele não abria a sua boca. Por quê? Porque o Senhor Jesus era manso. Ah, irmãos, como nós podemos cooperar na obra do Senhor, se nós não formos mansos? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Como vamos cooperar com o Senhor se não temos mansidão? Então Paulo diz: quando somos injuriados, nós abençoamos. Ah, louvado seja o Senhor, porque o Espírito Santo é capaz de fazer uma obra dessa, como fez na vida de Paulo, e veio morar em nós para fazer a mesma em nossas vidas.
Então, injuriados fala de renúncia à sua própria dignidade humana e pessoal. Olha a próxima palavra. Quando perseguidos, nós suportamos. Perseguidos fala de renúncia a direitos. Irmãos, que o Senhor encontre lugar em nós para nos sondar aí. Nós dizem que essa palavra direitos humanos, essa bandeira tem estado aí por todo mundo, causando tragédia de todos os tipos, porque não há nenhuma bandeira erguida chamada deveres humanos, apenas direitos humanos. Então, o que é suportar perseguição? Quando perseguidos, suportamos. Renúncia a direitos que temos como seres humanos. Paulo diz: não, nós apóstolos, não, lixo, escória, loucos por causa de Cristo, fracos em Cristo, desprezíveis por causa de Cristo. E a última palavra que ele usa, veja: quando caluniados, procuramos conciliação. Irmão, uma das provas mais agudas na nossa existência humana é ser caluniado. Uma das mais agudas, que nos fere mais profundamente, é ser caluniado. Então, o que significa calúnia nessa expressão de Paulo? É uma renúncia à honra pessoal. Se alguém te caluniou, ele te desonrou. Como você reage à calúnia? Como Paulo reagia à calúnia? Quando caluniados, procuramos conciliação. Procurava o caluniador para se conciliar com ele. Isso são 3 expressões que refletem o caráter desse servo de Cristo, o apóstolo Paulo, que penso que nesse texto podemos resumir com uma palavra: mansidão. Renunciou seus direitos à dignidade, à honra. Assim nós somos chamados para sermos cooperadores do Senhor. Irmão, o imperador Juliano, um dos imperadores do Estado romano, ele ditou uma das suas cartas, foi sua 43ª carta. E nessa carta ele confiscava os bens dos cristãos. Simplesmente assim. 43ª carta do imperador Juliano, confiscando os bens de todos os cristãos. E sabe o que ele escreveu nessa carta? Uma das frases: deixemos para eles o céu, é lá o seu lugar. Carta do imperador Juliano. Será que nós estamos preparados para isso? Para que, se vivermos mais dias mais difíceis, até que o Senhor venha, tenhamos confiscado, não apenas bens, mas confiscado a nossa honra, confiscado nossos direitos, confiscado a nossa dignidade. É isso que Paulo está dizendo aí. Graças ao Senhor, porque o Espírito Santo veio nos capacitar para tudo isso. Quando o Senhor fala no Evangelho de Lucas, Lucas registra: quando vocês forem levados diante de autoridades para eles vos arguírem, não vos preocupeis. O Espírito Santo vos dirá, naquele momento, o que deveis dizer. Não é maravilhoso, irmão? Que o Senhor nos ajude, que nossas ocupações sejam centradas nele, e que nós não tenhamos preocupações com relação a essas questões exteriores, que nós tenhamos que enfrentar como cooperadores do Senhor. Porque não será por nós, não será em nós, não será de nós, será no Espírito Santo que veio morar em nós, nos capacitando para sermos fiéis testemunhas do Senhor. Se fosse falar sobre isso, né? A história da igreja está cheia de ilustrações tão maravilhosas. Policarpo certa vez estava sendo perseguido de cidade em cidade, 86 anos de idade. E Policarpo, considerado um dos discípulos diretos de João, o evangelista, perseguido de cidade em cidade. E os irmãos o amavam, era um servo do Senhor, tão maduro, tão precioso, um ancião. E os irmãos o iam refugiando de casa em casa. Ficava um pouco em uma casa, um pouco em outra, para que ele não fosse encontrado pelos seus perseguidores. Então, num dado momento, Policarpo compreendeu que aquelas pessoas que estavam dando abrigo a ele estavam sendo torturadas e mortas por causa disso, de terem dado asilo a ele. Então ele tomou uma decisão. Ele disse: é a mim que eles querem, e agora de onde eu estou eu não mais sairei. Então eles finalmente chegaram, prenderam Policarpo e o levaram para a arguição e disseram assim: você é um ancião,
Nós não queremos fazer nenhum mal a você, apenas nós queremos que você dê um contra-testemunho de tudo isso que você tem dito. E Policarpo respondeu assim: eu tenho servido meu Senhor há 86 anos. Ele só me tem feito o bem. Eu não posso negar o meu Senhor, o meu Salvador. E então ele foi queimado em uma estaca pública. Policarpo. Ah, irmãos, o Espírito Santo vos dirá naquele momento aquilo que deveis dizer. Louvado seja o Senhor. Então, isso é o nosso chamado como cooperadores de Deus. Que o Senhor encontre lugar para formar esse caráter em nós. Iríamos inicialmente a outros textos, mas não vamos fazer isso, porque eu quero tomar os minutinhos finais que nós temos, mais 10 minutos, e falar um pouco sobre cooperação corporativa. E na verdade nós vamos apenas ilustrar isso. Precisamos ser mais rápidos aqui. Abra por favor sua Bíblia em Números, capítulo 10. Vamos ver um pouco, mesmo que rapidamente, sobre cooperação corporativa. Números, capítulo 9, final do capítulo 9, início do capítulo 10, vamos ver só alguns versículos. Verso 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem. Por favor, guarde aí essa expressão, a nuvem. A nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. À tarde, estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Aí se você ler até o verso 23, nós não vamos fazer para ganhar tempo, você vai ver essa expressão, veja aí, verso 18, o mandado do Senhor. Localize aí, primeira frase do verso 18, Números 9 e 18, o mandado do Senhor. Olhe logo em seguida, no mesmo versículo, segundo o mandado do Senhor, no mesmo verso. Olhe o verso 19, parte final, cumpriram a ordem do Senhor. Vá anotando essas expressões, ordem do Senhor. Verso 20, no meio do versículo, então segundo o mandado do Senhor. Parte final do versículo 20, segundo a ordem do Senhor. Olha de novo lá no verso 28, segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Na parte final do mesmo verso, segundo a ordem do Senhor. 8 vezes, você tem segundo o mandado, segundo a ordem, segundo o mandado, segundo a ordem. O que nós queremos dizer com isso? A nuvem governava a caminhada do povo pelo deserto. Todos nós já sabemos disso, né? Assim eles caminhavam no deserto. Levantava e descia, e eles acampavam quando descia, levantava o acampamento quando ela subia, e a nuvem direcionava, às vezes parava um dia, às vezes parava uma semana, às vezes parava um mês. Era a nuvem que governava. Muito óbvio, já vamos a alguns textos do Novo Testamento, rapidamente em seguida. A nuvem aqui representa uma coisa só: o governo do Espírito Santo nas assembleias. Isso é a nuvem, porque ela se movia de modo soberano. Não era uma nuvem do céu, era a nuvem Shekinah, da glória de Deus. Claro que fala sobre o governo do Espírito Santo na vida da igreja, na tipologia. Agora, nos interessa os 2 primeiros versos do capítulo 10, porque esse texto tem que ser lido no equilíbrio divino dado a ele. Então, quando nós chegamos aí ao 28, vá acompanhando, ou ao 23, perdão, do capítulo 9, o texto segue imediatamente pelo capítulo 10, que diz assim no verso 1, disse mais o Senhor a Moisés. Então tem algo mais do que a nuvem. Que algo mais é esse? Vamos ver. Faze 2 trombetas de prata, de obra batida. Obra batida, candeeiro de ouro de obra batida, você lembra lá? Obra batida, claro, sempre fala, é uma tipologia do trabalho da cruz em nossas vidas. Obra batida. Trombeta de prata de obra batida, servitião para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. E aí, se você ler até o fim, você vai ver que havia vários toques. Quando tocarem, a congregação se juntará a ti à porta da tenda da congregação, verso 3. Mas quando tocar uma só, a ti se juntarão os príncipes.
Verso 5 agora: quando as tocardes arrebate, partirão os arraiais que se acham acampados na banda do Oriente, e etc. Então havia vários toques que deveriam ser distinguidos, cada um por si, porque cada um significaria uma ordem. Então essa aí é a figura, está muito claro aí no texto. A nuvem representa o governo do Espírito Santo. Agora, o que representam as duas trombetas de prata? Obra batida. O Senhor encontrou lugar na vida da Assembleia para trabalhar a cruz em alguns, obra batida, e então o Senhor tem ali trombetas de prata. As trombetas de prata apontam para um ministério profético nas Assembleias do Senhor. Não apenas governados pelo Espírito Santo, mas governados pelo Espírito Santo através de um ministério profético. Não apenas uma nuvem, mas duas trombetas de prata. Pense sobre a função desses dois trombeteiros aí, vamos pensar assim. Eles teriam que ficar 24 horas por dia, podemos assim dizer, de olho na nuvem. Porque quando a nuvem se levantasse, eles deveriam começar os seus toques. Primeiro o toque para partir, depois o toque para aquele grupo de arraiais levantar seu acampamento, depois outro toque para o grupo de cá, e eles iam governando aquilo que o Espírito Santo já governou, eles iam expressando aquilo que a nuvem já expressou, o governo do Espírito Santo, ministério profético. Agora, para concluirmos aqui, vamos lá, em 1 Coríntios 14, veja o equilíbrio desses dois assuntos nos textos que vamos ler. Assembleia de Deus cooperando no serviço a Deus, como assembleia. O que é necessário? Governo da nuvem, governo do Espírito Santo, soberano. Ele é que sonda as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é governo do Espírito Santo. 7 vezes, para 7 assembleias da Ásia, João escreveu a mesma coisa, da parte do Senhor. Quem tem ouvidos aí em Éfeso, quem tem ouvidos aí em Tiatira, quem tem ouvidos aí em Sardes, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque essa é a nuvem do Senhor, é Ele quem governa. Mas, veja 1 Coríntios 14, quem são esses que ouvem? Quem são esses que têm ouvidos? 1 Coríntios 14, 40, vamos ver primeiro o último verso. O último verso repete a palavra usada 8 vezes lá no livro de Números, capítulo 9. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ordem. Não democracia, não hierarquia, ou outra coisa qualquer que seja, na Assembleia do Senhor. Nem democracia, nem hierarquia, uma ordem, que é uma ordem do Senhor. Vamos a mais versículos aqui, para entendermos melhor. Olha o verso 6 a 8 do capítulo 14. Preste atenção neles. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Agora escute muito bem o verso 8, olhe com atenção. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Não é interessante, irmão? Capítulo 14 de 1 Coríntios, qual é o assunto? Profecia. Olhe para o versículo 29 do mesmo capítulo. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem. Quanto à assembleia, todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Mas o ministério profético numa assembleia é distinto do todos podereis profetizar. O ministério profético numa assembleia é uma carga específica dada por Deus. São todos apóstolos? Paulo pergunta em Coríntios. São todos profetas? Paulo pergunta. São todos mestres? Tem todos os dons de curar? Claro que a resposta para todas essas perguntas é não. Ele está falando sobre a diversidade do corpo de Cristo. Então o ministério profético na vida da igreja é aquele levantado pelo Espírito Santo
produzido pelo Espírito Santo, confirmado pela Assembleia, tudo isso junto. Lembre-se, obra batida, não é eleição, não é democracia, não é votação, não é empossação ou empossamento, não é? Nada disso. Obra batida, visão espiritual, caráter de Cristo, encargo. O ministério profético em cada Assembleia são as trombetas responsáveis em anunciar para a Assembleia os movimentos da nuvem, o governo do Espírito Santo. Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Metade da congregação vai para um lado, metade da congregação vai para o outro lado. Metade da congregação quer uma coisa, a outra metade quer outra coisa. Quanto Moisés enfrentou isso com aquele povo no deserto, não é? Trombeta respondendo ao governo da nuvem. Então ele vai dizer, em se tratando de profetas, agora não é todos os irmãos, porque todos podem profetizar, agora é profetas específicos, aqueles a quem o Senhor concedeu esta carga particular: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, se tratando de profetas, no falar da congregação, falem 2 ou 3, os outros julguem. Se vê a revelação que está sentado, cale-se o primeiro. A multiplicidade dessa operação e a complementaridade dessa operação dentro do ministério profético. Que coisa mais linda e preciosa quando a igreja compreende e pratica o significado do que o Senhor ordenou que a igreja conhecesse e praticasse. E aqui nós vamos terminar citando o último texto, para nós vermos essas duas coisas em operação conjunta. Atos 13. Abra lá e aqui nós terminamos. Atos 13, os 3 primeiros versos. Ah, irmãos, quanto somos devedores à obra do Espírito em Antioquia. Atos 13, veja aí. Havia na igreja, uma assembleia local, não um conjunto de igrejas, uma igreja. Havia na igreja de Antioquia profetas. Aí estão as trombetas de prata de obra batida. Eram profetas e mestres, no caso aqui, 2 funções. E aqui cita 5 nomes, entre eles está na lista Barnabé, o primeiro, e Saulo, o último. O verso 2 diz assim: o que essas trombetas de prata, de obra batida, estavam fazendo? Eles estavam servindo ao Senhor. A palavra para servir aqui vem de liturgeu, de liturgia, que fala de um serviço público. Então eles estavam servindo ao Senhor, servindo à Assembleia, um serviço público, claro. Agora, não apenas isso, olha a próxima palavra: e jejuando. Qual é a essência do jejum, irmãos? Espiritualmente falando, uma avidez, uma ânsia por conhecer qual é a mente do Senhor para essa hora atual, para uma situação específica, para uma assembleia específica. Conhecer a mente do Senhor, essa é a ênfase do jejum. A abstinência de alimento é uma consequência, a abstinência sexual é uma consequência. Jejuar não é a abstinência, jejuar não é negativo, jejuar é positivo, compreendeu? É uma ânsia em buscar conhecer a mente e a vontade do Senhor. Ali estavam eles, os 5, as trombetas de prata, servindo ao Senhor. Eles não pararam para fazer esse retiro espiritual infindável. Eles estavam na sua liturgia, liturgeu, servindo ao Senhor publicamente, entre os irmãos, entre as assembleias, mas jejuando, serviço secreto, oculto. A ânsia e a carga desse ministério era esse. Então, o que aconteceu? Disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aqui concluímos. Que texto mais precioso, colocando as duas coisas juntas. Como uma assembleia local pode cooperar com o Senhor? Enfim, identificando o movimento da nuvem, o governo do Espírito Santo. Éfeso não é igual a Tiatira. O que o Senhor diz para Éfeso é totalmente diferente do que Ele diz para Tiatira.
Como nós podemos achar que há um falar único de Deus para todas as assembleias? Onde está isso na Bíblia? Se assim fosse, Paulo precisava escrever uma carta só e mandar para todas as suas igrejas. Mas não foi o que ele fez. Cada igreja a sua hora, cada igreja a sua história. Então o governo do Espírito Santo, mas dentro de cada assembleia, um ministério profético. Aqueles que servem ao Senhor e aqueles que estão atentos aos movimentos do Espírito Santo. Irmãos, aquilo que o Espírito Santo demanda de uma assembleia é diferente do que ele demanda de outra assembleia. Os irmãos podem estar vivendo um momento em que o Senhor esteja dizendo assim: arrependam-se aqui. No assunto, por exemplo, ligado à mesa do Senhor, arrependam-se, porque vocês têm colocado a mesa do Senhor em um lugar indigno, em um segundo plano, algo que não diz nada, que não foca Cristo, que não é uma adoração ao Senhor. O Senhor pode estar falando isso a uma assembleia, e aquela assembleia vai se arrepender diante do Senhor naquele aspecto, e aqueles profetas, respondendo à ordem do Senhor, vão se levantar e vão dizer: essa é a ordem do Senhor, esse é o movimento do Senhor, essa é a demanda do Senhor, aqui nós vamos nos arrepender, e é aqui que nós vamos ser ajustados, alinhados e restaurados pelo Senhor. 2 trombetas de prata, respondendo aos movimentos da nuvem. Essa é a única forma de uma assembleia cooperar com o que está na mente e no coração do Senhor. Então, queridos irmãos, há uma carga especial para os irmãos mais velhos em cada assembleia. Se a nossa ocupação não for integral, e não, em primeiro lugar, não no que se refere a tempo. Tempo também é uma consequência, tempo integral. O que o Senhor está buscando antes de um tempo integral é um coração integral, devotado a conhecer a mente e a vontade do Senhor para a nossa jornada como assembleias locais. Cada assembleia local tem essa responsabilidade. Se o Espírito Santo não encontrar essas trombetas ali, essa assembleia não pode avançar e ser cooperadora real no que o Senhor tem demandado. Então, que o Senhor continue nos ensinando, ajudando, nos dando compreensão a respeito desses assuntos, porque no que concerne ao chamado individual para sermos cooperadores, isso toca a cada um de nós, e o caminho é aquele que nós já compartilhamos. E no que se refere a sermos cooperadores corporativos, cada um de nós tem a sua responsabilidade, mas em particular aqueles irmãos que o Senhor tem levantado para serem trombetas naquelas assembleias locais. Obra batida, que a cruz continue operando mais profundamente em nós, e que nós possamos representar a ordem e o mandado do Senhor em cada uma das assembleias onde o Senhor nos tem colocado numa primeira responsabilidade. O Senhor nos ajude também nisso. Vamos então orar juntos. Querido Pai, nós nos oferecemos a Ti uma vez mais, te suplicando que o Senhor encontre mais caminho em nossas vidas, um caminho mais amplo para Ti mesmo. Ajuda-nos, Senhor, a não apenas pregarmos ou falarmos a respeito do caminho da cruz, mas sermos seguidores do Cordeiro onde quer que Ele vá. Ajuda-nos a andar pelo caminho da cruz. Também te pedimos, Senhor, por Tua graça, que o Senhor levante nas Tuas assembleias um serviço profético, que responda ao governo do Senhor. Concede, Senhor, unção e revelação aos vasos do Teu ministério nesses dias. Carecemos tanto desse renovo da parte do Senhor, para que voltemos a ouvir o Teu Espírito com clareza, através de vasos separados e batidos pelo Senhor mesmo. Ó Senhor, encoraja-nos, nós te pedimos. Não nos permita ficar à margem do caminho, Senhor. Queremos avançar para essa soberana vocação que o Senhor nos tem chamado. Te pedimos, ó Cristo de Deus, encha todas as coisas de nossas vidas e encha-nos contigo mesmo. Leva-nos juntos, agrupados, debaixo de Teu encabeçamento. Corrige-nos, disciplina-nos,
açoita-nos se necessário, para que sejamos participantes da tua santidade. Nós te suplicamos, ó Deus, esses dias tão desafiadores em que vivemos, encoraja, alenta nossos corações para que sigamos fielmente após ti. Corta nossos laços, tira de nós as escórias, os entulhos, para que o Senhor obtenha curso através de nossas vidas e de nossas assembleias. Assim te pedimos, Pai, confiados, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.